Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Deus, a esse ambiente maravilhoso, iluminado por Jesus Cristo, onde que trabalha a espiritualidade maior, sempre nos orientando para o caminho do bem, do amor e da caridade. É correto afirmarmos que a crença materialista leva o pensamento do indivíduo, seja ele homem ou a mulher, no pensamento individualista. Como também é correto afirmar que o pensamento em Cristo, em Jesus, leva este mesmo ser, seja homem ou mulher, no pensamento do próximo para com Jesus. Quando nós analisamos essa informação, essa afirmação, nós vemos que é um pouco complexo. E essa complexidade não está apenas no entendimento do que se foi falado da afirmação, mas sim na compreensão. No nosso dia a dia, nós achamos que isso é a mesma coisa, entender e compreender. Que muitas das coisas nós entendemos, mas não compreendemos. Outras vezes, nós compreendemos, mas não entendemos. Assim, quando nós vemos a definição de cada palavra, nós vamos ver que são completamente diferentes. O significado da palavra entender é tudo aquilo que eu consigo analisar de forma rápida e sucinta de qualquer assunto. A compreensão me requer um detalhamento, um aprofundamento desse assunto. Então, quando eu afirmo que a crença do materialismo leva ao pensamento individualista e a crença em Deus leva ao pensar no próximo, isso é fácil de entendermos. O complicado é a gente compreender isso. E por que isso às vezes é complicado? Porque ora eu faço um, outra hora eu faço o outro. Para darmos um entendimento melhor, que esse é o nosso objetivo, sempre esclarecer, vamos começar pelo mais fácil de entendimento. E este mais fácil, no qual é o materialismo. Se eu falei capitalismo, desculpa. Materialismo. Por que é mais fácil o materialismo, as crenças materialistas, do que as crenças de Deus? Porque o materialismo me exige pouco ou quase nenhuma mudança. Já as crenças de Deus já me exigem muita mudança. Então, nessa crença materialista, nós podemos assim dizer que existe 3 tipos de crenças materialistas. Existe aquele materialista no qual o livro dos Espíritos, na introdução, fala que é um materialista puro. É aquele que acredita que somente ele vem a sua força do seu trabalho. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, estão longe de conhecer o Evangelho, estão longe de conhecer a verdade. Acham que tudo pode ser explicado pelo homem, pela ciência. Existem aqueles outros materialistas que, já com o coração mais amolecido, acreditam que existe algo, uma divindade maior. E isso está escrito no Livro dos Médiuns, na introdução do Livro dos Médiuns. É aqueles que acham que vem de uma divindade maior e que quando se morre, volta para essa extremidade maior. Eles acreditam em algo superior, não necessariamente Deus. Não necessariamente essas pessoas têm uma religião, acreditam no espiritismo, no catolicismo ou coisa assim, mas já sabem que algo pode puni-lo após a morte. Aquela pessoa que é um materialismo extremo, acha que com a morte tudo se acaba e tudo se morre e acabou por ali. Essas pessoas que já são a segunda, já acham que às vezes pode vir uma punição para mim pelos meus erros e às vezes não pode, mas acreditam. E existem os materialistas que somos nós, cristãos, acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus,
mas ainda que estamos muito ligados ao materialismo. No livro dos Espíritos, nos fala que nós somos classificados como espíritos imperfeitos. Existem 3 classificações. Aqueles espíritos superiores, onde a predominância do bem, de ajudar o próximo, é muito, são espíritos perfeitos, e um dia todos nós chegaremos a isso. Somos a nossa classe de espíritos imperfeitos, no qual ainda deixamos que o materialismo dominarmos sobre as nossas coisas. Existem aqueles, os espíritos inferiores, que estão lá ainda enraigados no umbral, que às vezes é retirado de lá e colocado aqui na terra novamente. São essas pessoas que às vezes não acreditam em Deus, acham que somente elas é fruto do seu trabalho e não existe mais nada. Dentro desse primeiro grupo, desses materialistas radicais, assim podemos dizer, existe ainda 2 tipos. Existe aquele no qual acha que se ele não levantar no outro dia, não trabalhar, ninguém vai pagar as suas contas. Ninguém vai trazer nada para o benefício. Estão longe de entender que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vão compreender jamais isso, porque ele acha que somente dele é que vem a força. E dessas pessoas, aqueles que são menos um pouco ignorantes, acreditam que tudo há uma explicação pela ciência ou pelo homem. Como, por exemplo, podemos dar na lei da gravidade, quando nós tentamos entender, porque eu não entendo nada de física, não compreendo nada, mas existe toda uma explicação para aquilo ali, e quando algo cai, é atraído, e quando ele acha que, mesmo antes atrás, isso já existia dessas explicações, como existiam muitas coisas de leis de química e física e tudo mais, ao longo do tempo da evolução humana que foi se descoberto. Eles acham que tudo é explicado pelo homem. Mas existem aquelas pessoas que são mais ignorantes ainda, no qual às vezes falam assim, isso é bobagem, essa ciência não explica não. As coisas caem desde lá do meu bisavô e caem porque caem. Não adianta vir achar que a ciência vai esclarecer porque acontece, tudo é bobagem, isso tudo não é. Então aquelas que são muito mais ainda ignorantes, não acreditam em Deus, não acreditam em nada, acham que tudo é aquilo que tem que ser e pronto. E já temos nós que estamos aqui essa noite, que nós conseguimos largar o nosso lar e vir a mais uma reunião em busca de esclarecimento, em busca de algo para a nossa cura. Às vezes a nossa alma, ela é muito ainda machucada. Não só o de vocês, estou me incluindo também. Não é só exemplo de nada porque estou aqui. E viemos aqui em busca de esclarecimento, de entendermos o porquê nós passamos por tantas vezes problema, por tanto sofrimento. Porque às vezes meu pai, minha mãe, meu irmão tem tantos problemas e estamos aqui mais uma vez em busca desse esclarecimento. E às vezes a gente consegue compreender e às vezes não. Mas nós que somos cristãos, que estamos aqui nessa noite, podemos assim dizer que esse materialismo dentro dessa doutrina cristã também pode ser dividido. Existe aquele que é a doutrina, que é o cristianismo, a religião cristã, que ela também é ligada ao materialismo. E isso podemos afirmar, que nós conseguimos ver com nossos próprios olhos, o quanto são os templos das outras igrejas, dos outros enormes, 5.000, 3.000. Se eu lembro que há um tempo atrás mandou vir pedra não sei de onde, tive uma oportunidade de estar numa outra igreja, nós temos aqui essa filmagem simplesinha, lá tinha um telão que quase dava esse centro todo, quer dizer, ainda está acreditando em Deus, acredita em Deus, mas aquela questão do materialismo, acham que o luxo é o essencial dentro da religião. Esquece que é seguir os exemplos de Jesus, que a simplicidade, olha que coisa maravilhosa esse centro. Muito longe de ter o luxo, de ter o conforto, mas aqui nós estamos seguindo os passos de Jesus,
que é a humildade. Longe daqueles outros que têm Deus em seu coração, mas trazem com a religião o modelo do materialismo. Querem entrar bem postos, né? Esse tempo atrás, não tenho nada contra, eu ouvi, né? Simplesmente estou repassando aquilo que eu escutei. A moda evangélica, né? Eu achei isso, gente, mas como assim? Moda evangélica? A gente vai até Deus. Lógico que Deus quer a gente bem vestido, quer a gente bem tratado, isso é uma coisa essencial. Quem é que não gosta de ficar perto de uma pessoa que está bem higienizada, que está bem perfumada? Isso é maravilhoso. Mas a aparência por fora, a roupa, a vestimento, é aquele pensamento materialista em chegar impressionando. Nossa, mas hoje você está muito mais linda. Esse ego que eu venho buscar, que a religião vem me trazer, é isso que eles passam. A glória, a fama, aquela coisa muito grande. Como eu falei anteriormente, estão longe de ver os passos de Jesus da simplicidade. Estamos nós que acreditamos também na religião doutrina cristã, o espiritismo. Esse sim segue às vezes o caminho de Jesus, nos ensina que nós temos que ser humildes, que temos que fazer as coisas simples, que Deus quer o conforto para nós, não o luxo. O luxo não é necessário na nossa vida, o conforto sim. Conforto, tanto é que Deus nos dá essa oportunidade de conforto, nos dá a oportunidade de um mundo melhor. Que assim não fosse, nós éramos aquela dificuldade do mundo interior. Ele prepara esse mundo com um conforto. Mas a ambição do homem ao materialismo quer o luxo, quer mais coisas. E nós viemos em busca disso? Não. Nós viemos aqui nesta casa hoje em busca de esclarecimento, de retirar a minha dor, de retirar da minha alma mais uma cicatriz, que ela vem ao longo dos anos. Se assim a gente possa entender, a nossa alma é ferida por cicatrizes de coisas que nós temos de outras e outras vidas. E cada palestra que a gente vem, cada vez que nós vemos o centro, é nos retirado um ponto. Mais um, mais outro. E quando a gente começa a seguir essa doutrina cristã, nós vamos entender isso. Aqueles que às vezes estão começando agora, os que já estão aqui sabem muito bem dizer que no começo, quando você vem ao centro espírita, a essa doutrina cristã, as coisas começam a estar tudo errado. Em casa vira aquele tumulto, chega pessoas, são o quê? Exatamente para nos retirarmos dessa linha, que eles sabem que se continuarmos nesse caminho, nós iremos encontrar a cura da alma. E muitas pessoas assim não querem. Muitos espíritos que estão lá na linha de baixo, inferiores, não querem eles perto de nós, mas é necessário que a gente escute mais uma palestra, entenda mais um pouco sobre isso. E quando nós falamos em questão do materialismo, nós temos que entender que a gente tem Deus no coração, temos Jesus conosco, mas às vezes ainda, como espíritos imperfeitos, nos deixamos predominarmos pelo materialismo. Muitas das vezes, eu estava nessa semana levando a minha filha, né? De repente tinha um carro parado e tal, tinha uma pessoa lá discutindo, alguém tinha passado aqui um carrinho, esse pessoal que carrega, não sei se era de ambulante, ou se era alguma coisa, esses carrinhos. A mulher no carro arranhou o carro. E ela estava extremamente irritada, nervosa, porque querendo o telefone, querendo o CPF, para que aquela pessoa pagasse aquele arranhão. Naquele momento, a gente não pode julgar aquela aparência, mas nós vimos claramente que aquela pessoa não tinha a mínima condição de fazer nada. Ela estava às vezes apavorada, falou, gente, o que eu fiz? E aquela pessoa no qual às vezes naquele momento tinha um conforto em relação a outra pessoa que estava a pé, ela tinha um luxo e queria que alguém consertasse o seu carro, que arranhou, é claro, o bem material é precioso, se a gente não cuidar, acaba deteriorando. Mas será que essa pessoa não é aquela pessoa cristã? Será que ela tem Deus no seu coração, mas naquele momento,
O materialismo falou mais forte. Agora eu tenho que gastar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que deixar de fazer aquilo. E assim sucessivamente nós passamos os dias sem percebermos que temos Deus em nosso coração, mas deixamos o materialismo falar mais alto em nossas vidas. Deixamos com que isso aconteça sem percebermos, porque às vezes nós não prestamos atenção no que é falado dentro das casas, como eu falei anteriormente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje, às vezes, eu posso ter um bom emprego, não tenho o luxo no qual eu gostaria, mas tenho 2 ou 3 carros, né? Tenho uma boa casa, tem pessoas que me ajudam, vou ao centro, como eu tenho uma condição melhor, levo cesta para cá, ajudo de lá, e de repente essa minha única fonte de renda é me retirada dali. E naquele momento eu começo a desesperar, mas lembro, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o que não faltará para ele é o luxo? Não. Não faltará para ele é o pão de cada dia. Não faltará para ele os ensinamentos que Jesus nos deu. Ele não ostentará mais 2 ou 3 carros. Às vezes ele tem que ficar com um, ele tem que vender o outro. Mas não vai deixar de faltar alguém que lhe ofereça um emprego para que ele consiga algo que leve para a sua família um menor valor, mas é algo que tem. Não faltou para ele. E assim, quando nós pensamos no pensamento materialista, nós queremos mais, sempre mais, mesmo tendo Deus em meu coração. Eu acredito que Deus não vai deixar de faltar para mim nada da simplicidade no qual Ele nos ensinou. Deu o exemplo de Jesus, deu o exemplo de Chico Xavier para nós. Muitas pessoas que querem frequentar o Espiritismo, querem ser igual ao Chico Xavier, escrever tantos livros, querem fazer isso, querem receber aquela multidão de pessoas, aquele engurdo já inflama, né? Nossa, eu quero ser famoso. Mas não querem passar pela metade do que ele passou para aqueles que assistiram o filme. Querem ser o que ele é, mas não querem passar o que ele passou. Não querem ser a metade da simplicidade que foi aquele homem que pisou aqui na terra. Esses exemplos nós não queremos ter. Nós queremos chegar lá em cima, porque o materialismo ainda nos fala mais alto. Mas é isso, aos poucos nós nos transformando. É às vezes prestando atenção em coisas mínimas que nós vamos deixar. Deus nos testa a todo momento. Às vezes aquela pessoa no qual o carro encostou, arranhou naquele momento. E se ela traz esse perdão para essa pessoa, fazer o quê? A gente corre atrás das coisas materiais? É difícil, sim, é suado. Eu tenho certeza que as pessoas que compraram o que tem, foi através de muito suor, a casa que foi muito suor, deixaram de fazer muitas coisas, deixaram às vezes de comer algumas coisas para pagar aquele suor ali. É realmente. Mas às vezes aquele carro que ela está ali naquele momento, poderá bater um outro de um muito maior valor. E poderá se inverter. Será que nessa situação ela não gostaria também? Quantas vezes nós encostamos, se não encostasse no carro, por exemplo, importado, que eu não faço a mínima ideia de custo, e aí? São pessoas que estão enraizadas no materialismo. Se ela que tinha um carro mais simples já era, imagina uma outra pessoa maior. Como que não vai ser? Então nós temos que ver no nosso dia a dia, na simplicidade das coisas. Começar pelo perdão, que é difícil. Por isso que eu falei para vocês que o materialismo é mais fácil de compreender, porque não me exige mudanças. Muitas pessoas não querem mudar porque é muito bom estar em uma casa confortável, é muito bom mandar nas outras pessoas, é muito bom fazer isso, não me exige nada. Quer dizer, a única mudança que eu tenho no processo do materialismo é mais e mais. No processo de Cristo, eu tenho menos. Eu tenho menos vaidade, eu tenho menos egoísmo, eu tenho mais ajuda para o próximo. E isso, meus irmãos, é difícil. Ajudar aquela pessoa que está do nosso lado é difícil. Ajudar aquela pessoa que às vezes não oportuna tanto a nossa vida é difícil. Às vezes aquela pessoa acabou de me humilhar
e eu tenho que chegar para ela, rezar o meu pensamento e falar: Senhor, perdoa ela. Aquele coração meu amargurado, porque nós, quando eu falo nós, me estou me incluindo, ainda estamos cheios de orgulho, ainda estamos cheios de vaidade. Mas nós demos o primeiro passo muito importante. Só de estarmos aqui nessa noite, escutando mais uma palestra edificadora, não porque ela é minha, como todas as palestras são edificadoras. Às vezes nós não entendemos nada do que foi falado, mas os nossos ouvidos servem para os outros espíritos que estão aqui. Eles entenderam. Às vezes nós não conseguimos mudar daquilo que é preciso, que é falado aqui, mas os outros espíritos que aqui estão, às vezes é esclarecido. Isso já é uma ajuda tanto. Já é uma ajuda para que eles tentam procurar o que é a verdadeira luz, o verdadeiro sentido. Porque foram também materialistas, acharam que após a morte tudo se acaba. E de repente, ele continua vendo a mesma coisa, ele consegue ver seus familiares, ele consegue ver a sua casa, está perdido, que era aquele bem precioso no qual ele lutou a vida inteira, e agora não tem como. E de repente, chega para ele espíritos que são igual a eles, inferiores. E ele está mais uma vez no umbral dos seus pensamentos. Não consegue levar o pensamento e ver o que é Deus para ele pedir ajuda. E fica novamente naquele sofrimento. Mas Deus sempre estende a mão para todos os seus filhos. Ele dá uma nova oportunidade reencarnatória. Às vezes numa família mais humilde, numa família que vai levá-lo a uma religião. E às vezes nós pegamos essa cruz para nós. Às vezes Deus sabe que nós temos aquele fervor da religião e coloca entre nós algum filho, algum parente, algum amigo que é extremamente, e aos poucos nós vamos levando a palavra, o nosso exemplo. Vamos sair hoje eu vou no centro. Mas lá, não, eu já tenho que ir no centro. Olha, eu vou comprar um ingresso para ajudar no almoço. E com esses pequenos gestos de palavras, as pessoas vão olhando os nossos e pensam: realmente, eu acho que existe coisa melhor do que a minha ignorância. Porque muitos deles nem a dor conseguem ainda mudar. Sofrem e não têm a misericórdia ainda de falar: Deus, me ajude. Quantos espíritos estão aqui, às vezes hoje, escutando isso e não requerem que Deus me ajude, mas Deus sempre nos ajuda. Se ajuda a esse que não acredita nele, imagine nós que estamos aqui esta noite. É claro que nós vamos receber essa recompensa. Não ao sairmos dessa porta, mas quando nós chegarmos do outro lado de lá, quando nossa consciência cobrar que nós deveríamos feito uma mudança, e nós vamos ver que nós conseguimos mudar, que nós viemos para fazer essa modificação interior entre nós, deixarmos um pouco o materialismo, ser mais ajudar ao próximo, e essa ajuda do próximo começa em casa, rezando por aquela pessoa no qual me humilhou. Se hoje, às vezes, eu tenho aquela vida difícil, se eu tenho aquela condição um pouco mais difícil, penso: não, mas se eu tiver o dinheiro, se eu ganhar na loteria, eu não vou ser assim. Eu jamais vou conseguir maltratar um próximo. Mas esse pensamento que ele tem não é um pensamento de Deus, é um pensamento materialista. E no momento que ele tiver aquele poder, ele vai sim maltratar aquela outra pessoa. Porque existem várias e várias maneiras de se falar com o próximo. Existe aquela maneira no qual eu penso, no qual eu gostaria de ser falado. Existe aquele pensamento no qual eu não estou nem aí. Eu não penso no próximo. Então, se eu tenho meu pensamento materialista, eu tenho um pensamento individualista. É o meu. Somente a mim serve. Se eu tenho um pensamento em Deus, eu vou pensar no próximo. Como você gostaria de ouvir? Muitas pessoas, eu já ouvi assim dizer, que falam tudo o que quer.
Não está nem aí se a pessoa vai gostar ou não. Não pensa se aquelas palavras vão ofender aquela outra pessoa. Não pensa que às vezes ali um simples ato atingirá um ódio muito grande. E ali já nasce um obsessor. Ela fica com raiva e morre primeiro do que nós. Já está mais o espírito nos obsidiando. Por quê? Eu tenho um pensamento individualista. Eu não quis preocupar em se eu iria magoar ou não outra pessoa. Eu posso falar, olha, fulano, você hoje não limpou a casa muito bem. Ficou um cantinho. Se eu tiver um bom coração, é só um cantinho. Vou ali limpo mesmo. Mas toda semana tem um cantinho. Mas toda semana eu posso limpar, o resto da casa ela já fez. Mas não. Nós não queremos pensar naquilo ali. Nós queremos o quê? Individualidade. Eu estou pagando. Você tem que fazer o que eu estou mandando. Aí o ego cresce. O orgulho vem. Onde já se viu isso, se torna uma ofensa. Porque eu estou pensando somente em mim, na minha individualidade. Não penso em Deus, no exemplo que Ele nos deu, da misericórdia, do perdão. Porque se nós estamos aqui através da sua misericórdia, Ele nos perdoou, nos deu uma nova oportunidade de estar aqui novamente. E às vezes assim nós não damos valor, mas nós conseguimos dar um passo a mais. Estamos aqui hoje. Quantas pessoas que nós aqui dessa casa, nós conhecemos que ao passar perto de uma bolsa, um objeto, uma carteira, nos fica preocupado o quê? Não com o que está ali naquela coisa de valor. Nós não preocupamos às vezes no dinheiro, não preocupamos no que está ali, mas sim numa outra pessoa, no qual aquilo vai fazer uma falta. Pode ser o salário de um pai de família, que sem ele o mês fará muito pesado. Só a dor de cabeça que esses documentos falarão vai fazer falta. Nós pensamos na outra pessoa. Hoje nós já conseguimos fazer isso. Quantas pessoas às vezes nem sequer pode ver algo que já quer tirar, roubar. Não pensa que aquele dinheiro no qual será subtraído fará falta àquela pessoa. Eu penso em mim, na minha individualidade, no materialismo. Às vezes ainda está longe de conhecer as coisas de Deus. Pensamento em Deus, que é a simplicidade. Até as 8, né? Então é necessário que a gente, às vezes, erga a nossa cabeça. Como que eu posso ser mais simples? Como que eu posso perdoar mais as pessoas? Porque nós achamos que nós somos exemplo de simplicidade. Nós somos exemplo de perdão. Até que alguém pise no meu calo. Se você não pisar no meu calo, ótimo. Eu sou sua melhor amiga. Eu faço tudo que você precisar. Mas não pise no meu calo, que você vai se arrepender. Não me maltrate, porque você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Minha avó gostava de falar sobre isso. Não me ofenda, porque senão a coisa vai ficar feia para você. Está longe de conhecer a simplicidade de Deus. Acham que é um verdadeiro cristão, mas o coração ainda está amargurado, porque não pode, porque o orgulho está mais alto. Eu ajudo as outras pessoas, desde que o meu orgulho não me fira, é ótimo. Eu ouço às vezes falar as coisas que vêm, né, da internet, sobre isso eu não lembro bem. Não diga ao teu problema, não diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Diga ao seu Deus o tamanho do seu problema. Uma coisa mais ou menos assim, eu não sei se eu inverti em algumas frases, mas as pessoas gostam de usar sobre isso, gostam de pôr Deus acima de tudo, mas na hora da prática querem ser materialista, querem que a individualidade não pensa no próximo, porque eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, porque como eu falei no começo, é uma mudança muito difícil. E às vezes nós gastamos muitas e muitas reencarnações para estarmos presentes aqui hoje, para podermos escutarmos sobre Jesus, para chegar novamente e falar, mas sobre isso de novo, porque se eu estou escutando, porque o meu coração ainda precisa, os espíritos que aqui vêm ainda o necessitam.
E é uma mudança gradativa, como eu falo em todas as minhas palestras. Repito sempre, não vamos achar que ao sair daquela porta vamos virar santos, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Nós melhoramos, demos um passo muito importante, mas amanhã eu posso dar um passo mais importante. Na semana que vem eu posso dar mais um passo. E quando ao chegarmos de lá, eu vou conseguir levar o meu pensamento a Deus e ver aonde eu estou. Vou reconhecer os bons espíritos, vou ser iluminado pela luz, porque o pensamento não vai me cobrar que eu deixei de fazer muita coisa. Porque ao desencarnarmos, nós não vamos desencarnar santos, perfeitos, a consciência vai me cobrar. Mas eu vou lembrar que eu tentei mudar, eu tentei perdoar, eu tentei fazer com que o meu próximo fosse melhor. Eu tentei seguir os exemplos de Jesus, deixei de ser um pouco materialista, às vezes fico em alguma coisa ou outra, mas aquela coisa de ao chegarmos, de alguém chegar no meu carro e encostar, eu falei, meu Deus, e agora? Deus, me ajuda que eu vou conseguir pagar. Se eu conseguir até agora, o Senhor vai me deixar. Nada me faltará. Não vai trocar o carro, mas às vezes vai dar uma oportunidade de ganhar algo no qual vai ajudar naquele dia a dia. Então é isso que a gente tem que ter. A mudança diária dessa transformação. Sabemos que ao falarmos ao próximo, ao falarmos com a outra pessoa, como que nós gostaríamos que ela não falasse com a gente? Eu gostaria de receber essa informação dessa pessoa com um pensamento materialista, individualista. Eu gostaria como se ela estivesse falando comigo, como Deus fala comigo, na gentileza. É necessário que às vezes a gente seja duro. Quem tem filho sabe muito bem, se não for um pouco enérgico. Mas mesmo aquela mãe que é duro com seu filho, ama ele incondicionalmente. É necessário que essa mãe às vezes bata nele. E essa dor, às vezes, a mãe sente muito mais nela do que no filho. Mas é necessário, porque é um amor incondicional. É um amor de Cristo. E às vezes o materialismo me revela esse amor que ele é condicional. É daquele jeito. Não pisa no meu calo. Eu te amo se você me ajudar. A partir do momento que você não me ajudar, eu não te amo mais. Você não me serve mais. Você é bom para mim enquanto você está me servindo. São os falsos amigos. Nós estamos todos rodeados. Porque ainda estão materialistas. E quando nós fazemos essa transformação, deixamos um pouco isso e vamos em busca de Deus, nós começamos a ser as pessoas chatas, começamos a ser as pessoas caretas. Esse é o início que nós estamos no verdadeiro caminho de Deus. Nós estamos conseguindo transformar. É lógico que nós não podemos deixar a nossa diversão, nós podemos ir, quem aqui que não pode, mas deixar a diversão, deixar de vir ao centro para a diversão, não. Existem outros dias para se fazer isso. E se eu não der essa semana, eu vou no próximo mês, vou no outro, e isso não vai me fazer falta. É o outro passo que eu tenho. Porque a satisfação de ajudar o próximo é melhor do que às vezes eu sair e desfrutar das coisas materialistas. E se eu estiver sentindo isso dentro de mim, eu estou conseguindo transformar. Quantas pessoas jamais às vezes viverão a vida inteira e pisarão dentro de uma religião? Nós conseguimos já fazer isso. Então é necessário que a nossa transformação continue, porque é difícil mesmo. Mas não é impossível. Que Deus nos dá força todos os dias, nos dá os bons exemplos para fazermos a mudança. E aqui nós estamos, dentro dessa casa maravilhosa, onde realmente está seguindo os passos de Deus, na simplicidade. Aqui nós vamos encontrar sim a verdadeira luz, a nossa pós-encarnação. Porque nós relembraremos todas as palestras que foram feitas. E nós veremos que a cada dia nós vamos conseguir nos transformar cada vez mais.
hoje eu vou ser melhor do que eu ontem. Amanhã eu vou ter mais paciência em olhar para aquela pessoa e falar, eu vou falar com ela com um pensamento em Deus. Às vezes a outra 2, 3, 4 eu vou ser materialista, mas pelo menos uma eu vou conseguir ter o pensamento em Deus e tratar ela bem. E essa pessoa não é aquela pessoa que está distante, é um amigo, é aquela pessoa que está próximo de mim, que está ao meu lado, no qual às vezes eu vou dormir com ela, é o meu esposo, a minha esposa, é o pai, é a mãe, que às vezes tanto não quer nos corrigir, e a gente, não, você não quer a minha felicidade, você não quer que eu seja feliz, você quer que eu seja infeliz, ela está te mostrando o caminho de Deus, a simplicidade de Deus, e nós estamos cegos ao materialismo e não conseguimos ver. Nosso tempo já ultrapassou um pouco. Eu quero que todos vocês reflitam sobre isso e que o dia de amanhã seja melhor do que hoje, que nós pensamos no próximo, em fazermos algo entre o nosso filho, aquela pessoa que está mais longe de nós, rezarmos por ela, pedirmos por ela, termos mais paciência ao sermos humilhados e não humilhar. É isso que Deus quer para todos nós, a simplicidade. Muito obrigado, boa noite, até a próxima oportunidade de estar aqui novamente.